da ação rescisória. Texto e narração de Letícia Marques Padilha. As situações em que tornar indiscutível uma decisão judicial por meio da coisa julgada representam injustiça tão grave e solução tão ofensiva aos princípios que pautam o ordenamento jurídico que é necessário prever mecanismos de revisão da decisão transitada em julgado. Imagina a hipótese de se descobrir posteriormente ao trânsito em julgado da sentença que esta foi dada por juiz corrompido. De fato, embora normalmente a coisa julgada sane todo e qualquer vício do processo em que operou, este defeito é tão grave que fazer vistas grossas seria altamente prejudicial à legitimidade do ordenamento jurídico e da prestação jurisdicional. Por isso, para casos excepcionais, o ordenamento jurídico prevê instrumentos destinados a superar a coisa julgada, autorizando a repreciação da sentença, que em princípio seria indiscutível. São exemplos dessa figura a impugnação ao cumprimento de sentença, os embargos à execução contra a fazenda pública e, sobretudo, a ação rescisória. A ação rescisória tem como finalidade obter anulação e não declaração de nulidade da coisa julgada formada sobre decisão judicial, permitindo a revisão do julgamento. Seu objetivo é desconstituir a força da coisa julgada, eficácia preponderantemente anulatória, já que a sentença transitada em julgada presume-se até prova em contrário, válida e eficaz. O cabimento da ação rescisória limita-se a casos excepcionais, expressamente enumerados em lei, a teor do artigo 966 caput do CPC. Inciso 1º. Se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Inciso 2º. For proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente. Inciso 3º. Resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de dissimulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. Inciso 4º. Ofender a coisa julgada. Inciso 5º. Violar manifestamente norma jurídica. Cabe ação rescisória com fundamento neste inciso contra a decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar fundamentadamente tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada a impor outra solução jurídica. Inciso 6º. For fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Inciso 7º. Obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. Inciso 8º. For fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Há erro de fato quando a decisão recidenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável em ambos os casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Nas hipóteses previstas no caput do artigo 966, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça nova propositura da demanda ou admissibilidade do recurso correspondente. A ação rescisória pode ter por objeto apenas um capítulo da decisão. Os atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação nos termos da lei. São legitimados para propor ação rescisória. Inciso 1º. Quem foi parte no processo ou seu sucessor a título universal ou singular. Inciso 2º. O terceiro juridicamente interessado. Inciso 3º. O Ministério Público. Letra A, se não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. Letra B, quando a decisão rescindenda é o efeito de simulação ou colusão das partes, a fim de fraudar a lei. Letra C, outros casos em que se põe a sua atuação. Nas hipóteses do artigo 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte.
Inciso 4º, aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais da inicial previstos no artigo 319 do CPC, devendo o autor cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo e depositar a importância de 5% sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja por unanimidade de votos declarada inadmissível ou improcedente. O depósito não será superior a 1.000 salários mínimos. Esse dispositivo não se aplica à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da Justiça. Além dos casos de indeferimento da petição inicial, previstos no artigo 330 do CPC, a petição inicial também será indeferida quando não efetuado o depósito exigido. Também deve o autor, juntamente com a petição inicial, apresentar os documentos indispensáveis à propositura da demanda. Como é óbvio, a ação rescisória também deve obedecer às condições da ação e aos pressupostos processuais. Aplica-se à ação rescisória o disposto acerca da improcedência liminar do pedido a teor do artigo 332 do CPC. Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial a fim de adequar o objeto da ação rescisória, quando a decisão apontada como recidenda, inciso 1º, não tiver apreciado o mérito e não se enquadrar na situação prevista no parágrafo 2º do artigo 966. Inciso 2º, tiver sido substituída por decisão posterior. Após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa e, em seguida, os autos serão remetidos ao tribunal competente. O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 dias, nem superior a 30 dias, tomando em conta a complexidade da causa, para, querendo apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á no que couber o procedimento comum. Devolvidos os autos pelo relator, a Secretaria do Tribunal expedirá cópias do relatório e as distribuirá entre os juízes que compuserem o órgão competente para julgamento. A escolha de relator recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento recidendo. Se o fundamento da ação rescisória exigir a comprovação por provas orais ou periciais das afirmações feitas inicialmente, necessária a instrução da causa, esta será delegada ao juízo de primeiro grau da comarca onde a prova deve ser produzida, fixando-se prazo de 1 a 3 meses para a conclusão de diligências e para a restituição dos autos. No caso de procedência do pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito ao autor. No caso de inadmissibilidade ou improcedência do pedido por unanimidade, o tribunal determinará a reversão em favor do réu da importância do depósito, sem prejuízo da condenação do vencido ao pagamento ao vencedor das despesas que este antecipou. Concluída a instrução, será aberta vista ao autor e ao réu para razões finais, sucessivamente pelo prazo de 10 dias. Em seguida, os autos serão conclusos ao relator, procedendo-se ao julgamento pelo órgão competente. O direito à rescisão se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Se o pedido de rescisão for fundado na existência de prova nova, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Prorroga-se até o 1º dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou indique que não houver expediente forense. Na hipótese de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público que não interveio no processo, a partir do momento em que tem ciência da simulação ou da colusão.
A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescidenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Fim deste episódio. Até o próximo!